Olá, estudante. Seja bem-vindo à disciplina de Estágio Obrigatório 1. Eu sou o professor Tiago Almeida e vamos dar sequência à nossa disciplina. Começamos agora o módulo 2, Planejamento da Prática Pedagógica, e vamos começar a unidade 1, o Planejamento na Educação Infantil, tá bom? O que nós vamos estudar nessa aula, estudante? Primeiro, vamos ver os campos de experiência da BNCC e também os objetivos de aprendizagem e códigos da BNCC. Em suma, nessa aula, eu vou te mostrar alguns detalhes muito importantes que você vai utilizar nas próximas etapas do seu estágio. Então, preste bastante atenção, porque todos esses três elementos, os campos de experiência da BNCC, os objetivos das aprendizagens e os códigos da BNCC serão muito importantes para o preenchimento dos próximos documentos do seu estágio, tá bom? Vamos começar. Bom, primeiramente, todas essas informações que nós vamos conversar a partir de agora, elas estão presentes na Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Comum Curricular? Ela é comumente chamada de BNCC, vocês já devem ter ouvido falar desse documento. Vamos ver aqui o conceito desse documento para a gente entender melhor o que a gente está fazendo. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Então, olha só, estudante, vamos analisar umas partes da definição desse documento. Primeiro, fala aqui que a BNCC ela é utilizada nas instituições públicas e privadas, ou seja, não apenas nas instituições públicas, se atente a isso. As instituições particulares, as instituições privadas, também têm que seguir todo o ordenamento da BNCC. E ela é referência obrigatória. Mais uma vez, a gente está falando de um documento que seguir as suas diretrizes, seguir ali o seu ordenamento, não é facultativo. Outra questão importante é quanto à referência obrigatória. Com isso, o que estamos falando? Que esse documento, ele não é facultativo. Todas as instituições, elas têm que seguir esse documento obrigatoriamente, tá bom? E outra questão importante é o seguinte, aqui fala explicitamente que esse documento, ele também deve ser seguido na educação infantil no Brasil. Ou seja, todos temos que seguir esse documento. E conforme formos analisando esse documento, a gente vai ver o quão importante ele é e o quanto ele pode facilitar o nosso trabalho, tá bom? Em suma, podemos dizer que a BNCC ela tem como proposta organizar o que todo estudante da educação básica deve saber. Ou seja, qualquer estudante da educação básica, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ter que ter um conjunto mínimo de conhecimentos, habilidades, competências. E é isso que a BNCC propõe. Observe, eles falam aqui da educação básica, e a educação infantil está incluída na educação básica. Ou seja, a educação infantil ela tem que obrigatoriamente seguir os preceitos da BNCC. Tudo bem? Um primeiro conceito muito importante que esse documento traz é o conceito de campos de experiência. E o que são esses campos de experiência? Segundo o documento, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. O que o documento diz, então? Que o entrelaçamento, que é a correlação entre as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças, juntamente com os seus saberes, se eu correlaciono isso com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, eu tenho os campos de experiência. E o interessante é que a organização curricular da educação infantil na BNCC, ela está estruturada em 5 campos de experiência. Importante frisar, estudante, que a organização curricular da educação infantil na BNCC, ela está estruturada em torno de 5 campos de experiência. E a compreensão desses 5 campos de experiência, ele é primordial para a sua ação na educação infantil, tá bom? Ó, observe, são 5 campos de experiência e nós temos que compreender esses 5 campos, tá bom? Por quê? Porque eles são elementos obrigatórios, são elementos essenciais aí para quando você for fazer qualquer tipo de planejamento. Ora,
O seu estágio, ele pede um planejamento, então é preciso que você compreenda esses 5 campos, tá bom? Vamos conversar agora sobre cada um deles de forma bem resumida, para que você tenha ideia do que cada um trata e eu vou te dar uma dica. Bom, o primeiro campo de experiência é o eu, o outro e o nós. E nesse campo de experiência, qual que é o intuito dele? O intuito dele é que a criança conheça e respeite regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. O segundo campo de experiência, ele se chama corpo, gestos e movimentos. E esse segundo campo de experiência, ele tem a intenção de que a criança ela apresente autonomia nas práticas de higiene, alimentação, no vestir, no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o seu corpo. O terceiro campo de experiência, ele se chama traços, sons, cores e formas. Esse campo de experiência, ele tem o intuito de que a criança ela se expresse por meio das artes visuais, utilizando os diferentes materiais. Esse quarto campo de experiência, ele tem como objetivo que a criança conheça diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. O quinto campo de formação, ele é chamado espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ele é destinado a mostrar como a criança vai interagir com o meio ambiente, com os fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Estudante, eu te mostrei os 5 campos de experiência. Eles são muito importantes, pois você os utilizará no preenchimento do seu plano de atividade durante o estágio. Mas, para que você faça isso da melhor forma possível, é muito importante que você revise todos esses 5 campos lá na BNCC. Ele fica na página 54. E quando você baixar esse slide, só você clicar no link da BNCC, você já vai ter acesso ao documento. Vamos agora para um outro conceito muito importante que a BNCC traz, que é a questão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas antes disso, vamos pensar primeiro em um primeiro conceito, que é o de aprendizagens essenciais. O que são as aprendizagens essenciais? São os comportamentos, habilidades e conhecimentos e vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência. Então, essas são as aprendizagens essenciais. Comportamentos, habilidades, conhecimentos, vivências, tudo isso que promove o quê? A aprendizagem e o desenvolvimento nos diversos campos de experiências. Quais campos de experiências? Aqueles 5 que a gente falou anteriormente. Eh, Vale lembrar que as aprendizagens, ela tem como eixos estruturantes o quê? A interação e a brincadeira. As interações e as brincadeiras, assim como falam as diretrizes curriculares para a educação infantil, que a gente estudou anteriormente, lá na unidade 1, módulo 1, certo? E o seguinte, todas essas aprendizagens essenciais que têm como eixo estruturante a interação e a brincadeira, elas se constituem como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, se eu tenho os campos de experiência, elas são uma categoria maior. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eu consideraria como subcategorias, certo? Vamos ver agora como que esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão estruturados na BNCC, certo? Então, observem comigo, esse esquema, que ele é retirado da BNCC. A gente vai ver que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão organizados em 3 grupos de faixa etária. Observem, quando eu tenho a questão aqui da creche, quando eu tenho como instituição a creche, tenho bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, e tenho também crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Tem também a questão da pré-escola, que são crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Observem, lembrem-se, prestem bastante atenção. O estágio obrigatório 1, ele tem como faixa etária o quê? Crianças de 0 a 3 anos. Lembrando que 3 anos e 11 meses, ok, porque 3 anos e 11 meses ainda tem a idade de 3 anos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, no estágio obrigatório 1, a gente não vai utilizar essa parte que fala da pré-escola. A gente vai utilizar o quê? A parte que fala da creche, onde se refere aos bebês e às crianças bem pequenas.
Então, para o seu estágio obrigatório 1, você somente vai utilizar as colunas que versem sobre bebês e crianças bem pequenas, certo? Vamos agora entender como que esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento eles estão dispostos na BNCC. Na BNCC, na página 47, eu peguei um exemplo aqui para que a gente possa compreender melhor toda essa questão dos objetivos de aprendizagem, ok? Então, lá na página 47 da BNCC, eu tenho esse esquema. Vai ter esse esquema para todos os outros campos de experiência. Mas aqui eu vou falar especificamente do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, tá bom? Eh, Observem que nós temos 3 colunas, tá bom? Uma coluna que versa sobre os bebês, outra sobre as crianças bem pequenas e outra sobre as crianças pequenas. Para o nosso estágio obrigatório 1, como somente a nossa faixa etária é entre 0 e 3 anos, quais colunas serão importantes para nós? A coluna 1 e a coluna 2, tá bom? Todos esses quadrados que estão aí são o quê? São objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Vou pegar aqui o primeiro objetivo: perceber que as suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Vou pegar o próximo aqui, também para bebê: perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Se eu for pensar agora em crianças bem pequenas, já é um pouco diferente. Observe, um primeiro objetivo é demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com as crianças e adulto, e o objetivo de baixo é demonstrar a imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Vamos ter diversos objetivos. Em uma atividade, talvez você utilize um objetivo, dois objetivos, três, depende. Esse documento, o que que ele faz? Ele te ajuda, ele te auxilia a escolher esses objetivos. Então, quando você for planejar uma atividade, qual que é o seu objetivo com essa aprendizagem? Então, vamos pensar. Primeira coisa, eu vou ter que pensar em um campo de experiência. Qual é o campo de experiência que eu quero trazer para a criança? Escolhi o campo da experiência, compreendi o campo da experiência, agora eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em qual objetivo eu pretendo alcançar, qual objetivo a criança vai alcançar com essa atividade. Então é aí que eu escolho o meu objetivo, tá bom? Mas lembre-se, para a nossa faixa etária do estágio 1, somente a coluna 1 e 2. Coluna 1 para bebê, coluna 2 para crianças bem pequenas. Estudante, vamos agora analisar um outro exemplo. Ó, agora vai tratar do campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Observem agora que eu quero falar com vocês de uma outra questão. Nós já entendemos que existem 5 campos de experiência. Nesse caso aqui, a gente está tratando especificamente do campo da experiência, traços, sons, cores e formas. Temos também os objetivos de aprendizagem, que nesse caso aqui, eu escolhi um objetivo de aprendizagem para crianças bem pequenas, que está na coluna 2, e eu escolhi especificamente o objetivo criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de músicas. Ok, mas lembra que eu falei que eram 3 elementos importantes para a gente? O primeiro era campo da experiência, segundo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e o terceiro é o código da BNCC. Toda vez que você for planejar ali a sua aula, fazer um planejamento, ele vai te pedir esse código. Tá vendo que eu circulei aí o código? EI02TS01. Esse é o código. Num primeiro momento parece ser complexo, mas não é. Eu vou te ensinar agora, eh, o que que significa esse código. Mas, de forma bem simples, toda vez que você escolher o objetivo, ele já vai te entregar esse código, tá bom? Igual, por exemplo, escolhi esse objetivo: criar sons com materiais, objetos, instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Observe, logo acima ele já me dá o código. Esse código também é importante, tá bom? Estudante, por mais que o código já venha ali pronto para você, quando você escolhe o seu objetivo de aprendizagem, é muito importante entendermos como se dá a formação desse código, tá bom? Então vamos compreender isso junto. Parece complexo, mas na verdade não é. É bem simples. Vamos lá. Observe.
Vejam que nós temos as letras E e I. Esse primeiro par de letras, ele indica a etapa da educação infantil. Então, todo objetivo que for da educação infantil, ele vai começar com E I. Ah, Thiago, quer dizer que se fosse do ensino fundamental seria EF? Exato. Porém, todos os nossos aqui no estágio 1 vai ser o quê? EI. A segunda questão, ali temos EI, depois vem a numeração, que é 02. Ali está 02. Essa numeração, ela indica o quê? A faixa etária, tá bom? Então, para bebês seria o código 01, para crianças bem pequenas seria o código 02 e para crianças pequenas seria o código 03. Volto a repetir, somente utilizaremos os códigos o quê? 01 e 02, bebês e crianças bem pequenas, tá bom? Continuando. Então, temos a letra EI, de educação infantil, 02, que é o grupo da faixa etária, nesse caso aí são crianças bem pequenas, e o próximo aí nós temos T e o S. O que que esse T e S significa? Esse próximo conjunto de letras, ele significa o campo de experiência. Nesse caso, TS significa traços, sons e formas. Ele está falando que o campo de experiência a qual esse código aí está sendo utilizado fala sobre os traços, sons, cores e formas. Mas e se fosse o campo de experiência corpo, gestos e movimentos? Aí seria CG. Já o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, são as letras E e O. Para os outros dois campos, também temos siglas diferentes. Se for o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, serão as letras E, F. E se for o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, aí serão as letras E, T. Foi engraçado. Por último, estudante, temos a numeração 01. Essa numeração, ela indica somente a posição que esse objetivo está lá na tabela da BNCC, ok? Vou te mostrar isso de forma mais simples. Vamos agora analisar um outro exemplo de como se dá a formação desse código para a gente conseguir fixar exatamente como funciona cada parte desse código, está bem? Então, primeira coisa, tenho aqui um exemplo onde vamos conversar exatamente sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, tá bom? Então, esse campo de experiência, as letras que o representam é a letra e o ou, tudo bem? E o 02 simplesmente significa o quê? A linha em que se encontra o objetivo de aprendizagem que eu escolhi. Nesse caso aqui que está grifado, eu escolhi o objetivo demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Observem, esse objetivo de aprendizagem ele se encontra na segunda linha. Por isso que o fim do código ele é 02, ok? Observe, estudante, que é muito importante que a gente entenda o que são os campos de experiências, todos os 5, tá bom? Para que a gente possa escolher o que realmente se adequa à minha proposta. É importante que eu leia, que eu veja todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, que eu veja quais são propícios para bebê, quais são próprios para crianças bem pequenas, para que eu possa realmente fazer um planejamento aí que logre êxito durante o meu estágio. Estudante, e todo esse conteúdo que a gente viu nessa aula, onde ele será aplicado? Todo esse conteúdo ele vai ser aplicado especificamente e especialmente no plano de atividade de regência para o estágio, ok? Que é o conteúdo da próxima aula, tá bom? Então, os campos de experiência da BNCC, os objetivos da aprendizagem e os códigos da BNCC, eles vão ser primordiais para que você possa preencher esse plano de atividade de regência para o estágio. Tudo bem? Então, observem, na próxima aula eu vou utilizar todo o conteúdo dessa primeira aula, do módulo 2. Então, é necessário que você tenha domínio desse conteúdo para que a gente chegue na próxima aula e consiga fazer tudo com bastante tranquilidade. A próxima aula é uma aula mais densa, onde eu vou te mostrar boa parte da documentação de estágio,
tá bom? Então não perca a próxima aula, uma aula fundamental, assista ela inteira, porque lá vão ter todos os detalhes para que você possa preencher a sua documentação de estágio, tá bom? Não perca a próxima aula. Até mais.